Nesse vídeo de hoje, o título é Pastor profetiza coisas aterrorizantes para 30 de março de 2021. Existe um vídeo circulando na internet de uma suposta profecia feita pelo pastor Ezequias Silva, da Igreja Assembleia de Deus, Belém do Pará. De acordo com esse pastor, as pessoas não devem sair de casa no 30 de março de 2021 porque coisas terríveis vão acontecer no mundo. Por exemplo, de acordo com esse pastor, em suas lives, Deus mostrou para ele que na madrugada do dia 30, ou seja, já na próxima terça-feira, os acidentes, o número de acidentes vão dobrar e que as pessoas irão cair mortas nas ruas e nos supermercados. Parece um pouco com a pandemia do Covid-19, mas obviamente não é a mesma coisa. E eu quero falar para você a respeito deste assunto e dar a você uma contextualização sobre o marcar datas para certos eventos relacionados ao fim dos tempos. Além disso, nesse vídeo eu vou lhe mostrar que não devemos confiar nesta profecia do pastor Ezequias, por mais bem intencionado que ele seja, e eu vou lhe mostrar também quais profecias do Apocalipse, do livro do Apocalipse, já se cumpriram e quais ainda não se cumpriram. E vou finalizar dando 2 conselhos bíblicos para você e para mim, que vivemos nesse período da história e que nos deparamos com certas teorias, com certas doutrinas ou com certas profecias que na verdade não são bíblicas. Então é isso que você vai aprender neste vídeo. E eu peço que você veja até o final, porque ele vai ser bastante esclarecedor para você. Bom, para começarmos, especialmente na América do Norte, marcar datas para a volta de Cristo ou para eventos finais não era um costume novo. Tá? Alguns dos mais proeminentes teólogos na época haviam estabelecido uma data, por exemplo, para o início do milênio. Primeiro deles, Jonathan Edwards. Ele viveu entre 1703 e 1768. E ele marcou que o milênio, mencionado em Apocalipse 20, começaria no ano de 1866. Já Cotton Mather, que viveu entre 1663 e 1728, ele marcou 3 datas para o início do milênio. Ele marcou primeiramente o ano de 1697, marcou em segundo lugar 1716 e finalmente ele marcou 1736. Então, esse era um costume, não é um costume novo, isso já existia na América do Norte, no século XIX. E para contextualizar ainda mais para você que gosta um pouco de história, antes de entrarmos no aspecto doutrinário, esse costume de marcar certas datas cativou um pregador batista chamado Guilherme Miller, ou William Miller. E após ele estudar as profecias de Daniel e Apocalipse, especialmente Daniel 8,14, que diz: e até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, Miller concluiu que Jesus voltaria no período de 1843. E por que ele concluiu isso? Ele entendeu que o santuário a ser purificado seria a terra. E como a Bíblia diz, por exemplo, em 2 Pedro 3, 10, que a terra será queimada por ocasião da volta de Cristo, então o que ele entendeu?
que se a profecia das 2300 tardes e manhãs, a Bíblia mostra um início para ela e mostra um fim, que seria num período entre 1843 e 1844, então, se o santuário vai ser purificado e o santuário é a terra, então é óbvio que a terra será purificada com a volta de Jesus. Então ele concluiu que Cristo viria no período de 1843. Iniciou-se então um movimento interdenominacional, ou seja, um movimento composto por pessoas das mais diferentes igrejas protestantes e até alguns católicos, um movimento interdenominacional chamado Millerismo, que impactou profundamente a América do Norte com a mensagem da breve volta de Jesus. E a mensagem ensinava que Cristo voltaria em 22 de outubro de 1844. Esta data não foi Miller quem chegou a esta data, né? Miller acreditava que Cristo voltaria num período de 1843. Quem chegou a esta data foi Samuel Snow, né? E Miller foi uma das últimas pessoas, né, a reconhecer a validade desta data, com base nos cálculos e estudos de Samuel Snow, nos quais eu não vou entrar em detalhes aqui agora. Obviamente, em 22 de outubro de 1844, os milleritas, ou seguidores de Guilherme Miller, tiveram um grande desapontamento, uma grande tristeza. Muitas pessoas sofreram assim terrivelmente, porque há, por exemplo, no registro histórico, uma família que as crianças haviam perdido o pai, acho que uma semana antes, se eu não estou enganado. E aí essas crianças esperavam, né, que depois de uma semana que Cristo iria voltar, eles iriam rever o papai, né? Mas isso não aconteceu. Houve uma grande decepção. E depois dessa decepção, formaram-se cerca de 25 grupos que se dividiram após esse desapontamento. E desses 25 grupos, aproximadamente, eu vou destacar 3 para você. O primeiro grupo que eu destaco foram os cristãos que voltaram para as suas antigas igrejas, né, se decepcionaram com o movimento millerita e voltaram para as suas igrejas de origem. Um segundo grupo acabou abandonando a fé na volta de Cristo e acabou até espiritualizando a volta de Jesus, como se ele tivesse vindo de uma forma secreta, espiritual, aqui neste mundo. E o terceiro grupo era um grupo de cristãos que tinha muita fé, muito amor por Jesus, e que decidiram estudar mais a fundo para entenderem, né, o que aconteceu. E eles estudaram muito, oraram muito. E deste grupo de cristãos que decidiu entender melhor a profecia, surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tá? Então esse breve resumo histórico foi importante para você ver o seguinte, que cristãos piedosos erraram em marcar datas, mas eles faziam isso tentando acertar. E como que nós podemos ver que eles faziam isso tentando acertar? Pelo tempo de estudo que eles dedicavam à palavra de Deus e pela vida de oração que eles tinham. Por exemplo, no início, né, os estudos milleritas e depois estudos adventistas, eles por tema, eles não estudavam, não liam menos que 100 textos bíblicos de cada tema, para você ter uma ideia. Então, muitos cristãos no passado erraram em marcarem datas, inclusive para o início do milênio, como Jonathan Edwards, mas eles erraram tentando acertar. Só que com o desenvolvimento da hermenêutica, né, e das normas para a exegese ou interpretação do texto, os estudiosos ficaram, diríamos assim, mais espertos, né, com o marcar datas. Obviamente, nem todos, né? E muitos estudiosos, né, compreenderam o que Cristo realmente disse em Mateus 24:36. Né? E aí
um avanço, como eu disse, da hermenêutica, que é a ciência que interpreta o texto bíblico, normas de exegese para a interpretação do texto, passos, na verdade, não é? As pessoas conseguirem entender de vez que a data para a volta de Cristo ou para certos acontecimentos finais não nos foram reveladas, né? Então o texto diz, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Alguns até conjecturaram o seguinte, não, a Bíblia diz que não é possível saber o dia e a hora, mas então nós podemos saber o ano. Obviamente isso está fora de questão, né? Quando Cristo fala que não é possível saber o dia e a hora, ele já está querendo dizer da forma mais específica, né, que se não é possível saber nem o dia nem a hora, muito menos vai saber o ano. Então os estudiosos entenderam esse texto, né? Eu contei para você que os teólogos como Jonathan Edwards, Cotton Mather e depois o estudioso Guilherme Miller erraram tentando acertar, né? Por meio do estudo sério das escrituras e por meio de muita oração. Mas por que eu lhe contei isso? Porque eu não vejo isso acontecendo na atual profecia do pastor Ezequias Silva para a madrugada de 30 de março de 2021. Tá? Este pastor da Assembleia de Deus de Belém, ele diz que Deus revelou algo a ele. Mas eu não vejo da parte dele um estudo bíblico profundo, uma comparação desta revelação com a Bíblia. Não vi ele mencionar, por exemplo, que ele passou muito tempo orando e estudando a Bíblia para ter certeza de que esta profecia vinha de Deus, né? E por isso que nós precisamos fazer uma avaliação também, não só histórica, mas também bíblica, para vermos o grau de veracidade desta profecia. Como eu já lhe falei, ele profetizou que em 30 de março coisas terríveis vão acontecer, né? Que muitas pessoas vão caírem mortas nas ruas, nos supermercados. E ele disse, eu até vi no vídeo da suposta profecia, que você pode encontrar na internet, ele fala que vai ser uma madrugada de terror, uma madrugada de desespero e que o espírito da morte vai tomar conta. Então o que eu oriento as pessoas a fazerem? Jejuarem no dia 29 de março e também orienta as pessoas a ungirem, obviamente com óleo, as portas das suas casas. Isso nos lembra o pedido que Deus fez para os israelitas, não é? Pintarem os umbrais das suas portas com sangue, quando ele derramasse a 10ª praga no Egito, né? Pragas para as coisas, até a evidência arqueológica, né? E além de ungir as portas das casas, o pastor orienta que as pessoas se tranquem dentro do quarto e orem. E segundo ele, isso vai acontecer no mundo inteiro. Indo para o lado teológico, lado bíblico, a Bíblia ensina que um profeta, com a informação correta, jamais vai contradizer os profetas anteriores. Por quê? Porque o mesmo Espírito Santo que inspira um profeta canônico, ou seja, que tem livros no cânon bíblico, é o mesmo Espírito que inspira um profeta não canônico, que não tem livros na Bíblia. Então, um profeta que aparece com uma informação muito importante, ele não pode contradizer os profetas anteriores. Então, eu quero ler para você um texto e quero que você internalize esta informação para você não ser enganado e não ser alarmado, tá? Então, vamos ler Isaías 8, 19 e 20. Eu vou ler aqui, alguns textos eu vou ler na versão Almeida atualizada, outros na nova tradução na linguagem de hoje, tá? Eu gosto de ir mudando para nós termos experiências com outras traduções, tá? Aqui em Isaías 8, 19 e 20, nós vemos este princípio de que um profeta, para ser considerado vindo de Deus, ele não pode contradizer o que os profetas anteriores disseram. Tá?
Então isso aqui vai ser muito importante para você avaliar esta profecia do pastor Ezequias Silva. Isaías 8, 19 e 20, lemos na nova tradução da linguagem de hoje o seguinte: algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médiuns que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagens dos espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas vocês respondam assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médiuns dizem não tem nenhum valor. Então aqui, obviamente, o contexto tem a ver com a mediunidade, mas qual é o princípio que nós podemos pegar desse texto? O que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. Ou seja, nenhuma profecia pode contradizer as profecias reveladas por Deus ou as informações dadas por Deus através de profetas anteriores. E esta profecia do pastor Ezequias Silva contradiz abertamente alguns textos. Então, um dos textos que contradiz, eu li Mateus 4,36, que tem a ver com a segunda vinda de Cristo, mas eu quero ler um outro, que eu creio que seja mais específico para o caso dele. Atos capítulo 1, versos 6 a 8. Preste atenção. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva, pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, quando os discípulos perguntaram, se Jesus voltaria em breve para restaurar o reino a Israel, Cristo falou o seguinte, olha, há tempos e épocas, há momentos, há datas, há certos conhecimentos, certas informações que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, que vocês não podem, não compete a vocês saber. Então, esse é um dos textos que nos mostram que o pastor está equivocado, por mais sincero que ele seja. Não há nada que aponte para esta data na Bíblia. E nós não podemos descobrir algo que contradiga aquilo que um profeta anterior disse, como lemos o princípio em Isaías 8, 19 e 20. Outra coisa, o que o pastor prega contradiz Apocalipse 15 e 16. Esses dois capítulos apresentam que pouco antes da volta de Cristo ocorrerão 7 pragas, que serão 7 juízos derramados sobre ímpios. Este é um evento futuro. E isto que ele está apresentando é como se fosse uma praga, Óbvio que não tem nem nada a ver com as 7 pragas mencionadas em Apocalipse 15 e 16, mas para você entender, quando a Bíblia fala de pragas, de eventos aterrorizantes, isto ocorrerá no futuro, pouco antes da volta de Jesus, e estas pragas cairão só sobre os ímpios. Não cairão sobre aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador e que permaneceram fiéis a Ele, aceitando o sinal da autoridade divina como Criador. Então vê, essa profecia dele destoa desses aspectos bíblicos. E um outro critério que eu quero deixar para você, óbvio, há outros nos quais eu não vou me deter agora, é que um profeta, para ser verdadeiro profeta, a sua profecia tem que se cumprir. Então, de acordo com Jeremias 28, verso 9, se em 30 de março não acontecer o que o pastor profetizou, isso não demonstra necessariamente que ele é uma pessoa má,
né, ou coisa parecida, mas demonstra sim que ele não tem o dom profético, né? Ele pensa que tem, mas ele não tem, tá? Jeremias 28:9 diz assim: o profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra será conhecido como profeta de fato enviado do Senhor. Então você que é membro da Igreja Assembleia de Deus, Belém do Pará, se você ver, né, que no dia 30 não vai acontecer isso, né, você pode ter certeza que o pastor, por mais bem intencionado que tenha sido, ele não foi enviado pelo Senhor. Porque Jeremias 28:9 diz que o profeta que profetizar paz ou destruição, não é? Só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta de fato enviado por Deus. Então esse segundo critério é muito importante. E no dia 30 de março, obviamente, ficará claro se a mensagem do pastor veio de Deus ou não. Outro detalhe, a Bíblia não aponta esse tipo de catástrofe no livro do Apocalipse, que trata da história da igreja cristã até a segunda vinda de Cristo e depois durante a eternidade. Então isso é significativo, né? Se o livro do Apocalipse não trata a respeito desse tipo de coisa, então devemos ficar espertos com esta profecia. E, usando o método historicista de interpretação, nós podemos saber quais profecias do Apocalipse se cumpriram e quais faltam se cumprir para que Jesus volte. E eu vou dar aqui um breve esboço para você, tá? Por exemplo, o método historicista é um método que mostra o cumprimento das profecias ao longo da história. Aponta Deus atuando no passado, no presente e no futuro. Então, o método historicista não é o método futurista, obviamente, que joga as profecias para o futuro, e nem o método preterista, que joga as profecias para o passado. Tá? O historicista vê o cumprimento das profecias ao longo de toda a história. E quando usamos este método, que é o método correto para interpretar Daniel e Apocalipse, nós concluímos que as profecias do Apocalipse até o capítulo 12 se cumpriram. Tá? Faltam se cumprir a profecia do capítulo 13, que é a perseguição, uma nova perseguição que os cristãos enfrentarão e um boicote econômico. Não vai poder comprar nem vender, não é? Que não tiver o sinal da autoridade do poder representado pela besta. Falta se cumprir o capítulo 14, que é a pregação do evangelho ao mundo, juntamente com 3 mensagens angélicas ou 3 recados finais de Deus à humanidade. Depois faltam se cumprir os capítulos 15 e 16, que são as 7 pragas do Apocalipse, não é? 7 juízos de Deus somente sobre os ímpios. Falta se cumprir os capítulos 17 e 18, que falam da queda de todo o sistema religioso falso e de todo o sistema de governo humano. Tá? E aí vem o que Paulo diz, né, em Tito 2,13, a bendita esperança da volta de Cristo, no capítulo 19. E aí depois do capítulo 19, os capítulos 20 a 22 falam da vida dos justos ao longo da eternidade. Né? O capítulo 20 mostra o milênio no céu, capítulos 21 e 22 mostram o paraíso e depois a descida deste paraíso chamado de Nova Jerusalém, a descida dessa cidade santa aqui na terra, onde Deus fará morada conosco, de acordo com Apocalipse 22, versos 5 e 21, 1 a 5. Então você percebe, até o capítulo 12 todas as profecias se cumpriram. Falta se cumprir dos capítulos 13 ao 18 para Jesus voltar. E depois que Jesus voltar, se cumpre as profecias dos capítulos 20 a 22. Então você percebe, faltam profecias a se cumprirem para que Jesus volte. Faltam profecias se cumprirem para que venham as pragas do Apocalipse. Então esta suposta profecia que apresenta uma espécie de praga caindo no dia 30 de março, ela não é bíblica.
ela não se encontra no esboço do Apocalipse, até porque as profecias relacionadas às 7 pragas estão para o futuro. Elas antecedem a volta de Cristo no capítulo 19. Não é? Então, por isso nós podemos concluir que, por mais sincero que possa ser o pastor Ezequias Silva, Deus não revelou isso a ele. E você não deve se alarmar com esta notícia. E não deve ficar espalhando este vídeo pelo WhatsApp, porque senão você vai alarmar mais pessoas e você não estará contribuindo para a pregação do Evangelho ou para o ensino de uma verdade bíblica, tá? Então, evite sair de casa, não só no 30 de março, né? Evite sair de casa todos os dias, por causa do Covid-19, né? E deixe para lá essa profecia, né, da madrugada de 30 de março de 2021. E eu finalizo esse vídeo com 2 conselhos bíblicos para você. 2 conselhos bíblicos muito importantes. O primeiro deles eu vou mostrar aqui em Atos 17:11, tá? Vou ler aqui na Almeida atualizada. Este conselho aqui é fundamental para você e para mim que queremos ser cristãos firmados nas Escrituras, para que não sejamos enganados ou iludidos por ninguém, por mais bem intencionada que essa pessoa possa ser ou parecer. Em Atos 17:11 lemos o seguinte: ora, estes de Bereia, os cristãos da cidade de Bereia, judeus cristãos, eram mais nobres que os de Tessalônica. Vamos ver o porquê. Pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Esse contexto aqui é muito forte, porque quem pregou para eles foi Paulo e Silas. Não foi qualquer um. E mesmo Paulo e Silas tendo pregado para eles, e mesmo eles tendo recebido a palavra com toda avidez, eles examinavam todos os dias as Escrituras para verem se o que Paulo e Silas pregavam estava de acordo com a Bíblia ou não. Ou seja, se Paulo e Silas, se eles não acreditaram cegamente em Paulo e nem em Silas, como que você e eu vamos acreditar cegamente em qualquer líder religioso? Não podemos fazer isso. Precisamos comparar todos os sermões, todas as homilias, né, todos os discursos, todas as profecias, todos os ensinamentos. Precisamos comparar com a Bíblia. E se não estiver de acordo com a Bíblia, por mais bem intencionada que seja a pessoa, devemos rejeitar a mensagem dela. Temos que ser como os bereanos, nos firmarmos na palavra de Deus. E o segundo conselho que eu dou para você, na verdade que eu não dou, a Bíblia dá, vou apresentar para você Efésios capítulo 4, versos 11 a 14. E com isso, esse texto nós encerramos o vídeo. Efésios 4, 11 a 14, vou ler aqui na nova tradução na linguagem de hoje. Diz assim: foi ele, falando aqui de Jesus, quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo, que é a igreja. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. E olha outra consequência disso, verso 14. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. O que Paulo está dizendo aqui? Que ao Cristo dar dons espirituais para a igreja vai se desenvolver para o serviço cristão, vai amadurecer
E como consequência dos dons espirituais, não é? Que Cristo nos deu por intermédio do Espírito, diz o verso 13 que todos nós chegaremos à unidade da fé. E como consequência do recebimento e do exercício desses dons espirituais, o verso 14 diz que nós não seremos mais como crianças, arrastadas pelas ondas e empurradas por qualquer vento de ensinamentos. Então, exercite o seu dom espiritual e estude a Bíblia. Desta forma, você não será inocente, infantil, a ponto de ser arrastado, alarmado, assustado por qualquer vento de doutrina ou por qualquer suposta profecia. Que Deus guarde você, que Deus prepare a você e a mim para a volta de Cristo, e nos vemos num próximo estudo.